Olá, meus queridos, graça e paz para a tua vida. Mais um vídeo aqui para a nossa meditação. Hoje eu quero falar sobre discípulo. Olha que interessante, na Bíblia nós vamos encontrar diversos títulos. Alguns deles dizem que o diabo crê que estremece. Então, você ser crente é uma coisa, você ser evangélico é outra coisa, ser cristão é outra coisa e ser discípulo é outra coisa. O interessante é que muitas pessoas querem ser chamadas de crente, outros querem ser chamados de evangélico e outros batem no peito e fica todo feliz de ser chamado de cristão. Outra verdade, o fator principal que Jesus focou foi que você fosse discípulo. Então, fazer um discípulo não é cuidar de toda a vida dele, mas é cuidar dele a vida toda. O discípulo vai estar sempre aprendendo com o mestre. O discípulo vai estar sempre acompanhando a caminhada daquele que o discipulou. E fazer discípulo não é uma tarefa muito fácil. Na Bíblia nós vemos alguns exemplos de pessoas que fizeram discípulos, como Elias fez um discípulo chamado Eliseu, como Moisés fez um discípulo chamado Josué, e o nosso amigo Samuel já não conseguiu fazer um discípulo para ficar no lugar dele. Nós vemos muitas outras pessoas que na Bíblia conseguiram fazer discípulos e outros não conseguiram. Então, o que Deus quer na minha vida é que eu faça discípulo, ou seja, uma pessoa que siga as minhas caminhadas. E se essa pessoa for meus filhos, tá bom? Mas se for também um conhecido ou alguém da igreja, não importa o título que seja de parente ou que seja, o que importa é que você consiga fazer um discípulo que possa seguir a sua caminhada. A Bíblia diz que o discípulo não pode ser maior do que o mestre. Então, se você ser um discípulo de alguém, você vai parecer com ele na andada, no caminhado, no jeito. Isso é ser um discípulo. Um discípulo que vai seguir os passos que o mestre está ensinando. Olha que interessante. Jesus, em toda a caminhada dele, você vai ver Jesus pregando, expulsando demônio, mandando as pessoas se levantar. Em momento nenhum você vai ver os discípulos pregando quando Jesus ainda está na terra. Estou dizendo para você que enquanto você estiver debaixo das asas do seu líder, provavelmente você não vai voar tão alto. E você está dizendo, então o senhor está falando que eu tenho que deixar de seguir qualquer homem? De forma nenhuma. Toda pessoa precisa ter um mentor. Porque os 4 princípios que para um sucesso, eu falo que é o conhecimento, acesso, posse e mentoria. Essa mentoria, ele vai te passar um caminho que aquele que está mentoreando já passou. É interessante que às vezes você precisa confiar em nenhuma voz. Há uma história, dizem que uma menina estava aprendendo a pilotar e ela se empolgou muito e foi para as alturas e acabou caindo dentro de uma tempestade. E no meio daquela tempestade toda, ela começou a entrar em contato com alguma torre. Mesmo que o aparelho dela tinha estragado, porque por isso que ela tinha se perdido no meio da tempestade, mas o da telecomunicação, da comunicação estava ativo e ela foi tentando no meio da tempestade, me ajude, socorro, não consigo sair daqui. Então alguém da torre respondeu e disse, fala comigo, e começou a falar e a história disse que ela então só apenas ouviu o comando e ela conseguiu descer no aeroporto mais próximo que estava daquele lugar, sã e salva. O que eu estou dizendo para você? Que no meio dessa tempestade, se você ouvir a voz do mestre, tudo muda. Mesmo que você não está vendo, mesmo que seja uma voz desconhecida, mas se você souber, e se você decidir, e se você deixar ser liderado e se transformar em discípulo, quando Jesus for, ou quando você for em qualquer lugar, as pessoas vão saber exatamente a identidade que você carrega. Ah, isso aqui tem cara de fulano. Ah, isso parece com ciclano. Então significa que quando você for para algum lugar, alguém vai identificar que você é discípulo de alguém, mas o meu conselho é, faça um discípulo, tá? Faça um discípulo, para que as pessoas possam entender que o seu trabalho aqui não foi em vão. Olha o que Jesus disse, vós não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi vós para que vós vades desde o fruto e o vosso fruto permaneça. Ou seja, Deus nos escolheu para dar fruto, e fruto
que permanecesse. Que o Senhor possa ajudar você ser um bom discípulo de Jesus, um bom discípulo também de um pastor, mas também que você possa discipular outro, para que eles possam ser bons discípulos e assim sucessivamente, e a roda não para nunca. Que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Hoje nós falamos sobre fazer um discípulo, não é cuidar de toda a vida dele, mas é cuidar dele a vida toda. Cuide de alguém, zele com amor e carinho, que Deus te recompensará.